A sensação, ela é a nossa capacidade que a gente tem de conseguir detectar os sentidos, que são o toque, dor, visão, movimento e o posicionamento do nosso corpo. Já a percepção, ela é a maneira pela qual o nosso cérebro é responsável por processar e comunicar esses sentidos, como o restante do nosso corpo faz, né? Algumas pessoas podem ter dificuldade para detectar a sensação devido à integridade da pele ou aos fatores anatômicos. Também outras pessoas podem detectar a sensação de uma maneira como o seu cérebro processa a sensação, podendo não ser percebida com necessidade. Algumas pessoas são mais sensíveis a tudo isso. As perspectivas do empirismo e do racionismo. O racionismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é uma fonte de conhecimento humano. Acreditam em intuição, indivíduos têm conhecimento inatos. O conhecimento é baseado no uso da razão e da lógica, de educação, conhecimento inato e razão. Alguns filósofos, Platão, Descartes e Noah. O empirismo é uma teoria filosófica baseada na ideia de que a experiência é a fonte do conhecimento. Não acreditam, indivíduos não possuem conhecimentos inatos. O conhecimento é baseado na experiência e experimentação, indução e experiências sensoriais. Alguns filósofos, Locke e Berkeley. Psicologia da forma e fenomenologia. No século XX, porém, a filosofia superou essas duas tradições numa nova concepção do conhecimento sensível. As mudanças foram trazidas pela fenomenologia do filósofo austríaco Edmund 1859 e 1938 e pela psicologia da forma ou da Gestalt. Ambos mostraram contra o empirismo que a sensação não é uma resposta fisiológico pontual a um estímulo externo também pontual. Contra o racionismo que a percepção não é uma síntese das sensações realizada pelo pensamento. Contra ambos que não há diferença entre sensação e percepção. A percepção é a habilidade para captar, processar e entender a informação que nossos sentidos recebem. É o processo cognitivo que permite interpretar o ambiente com os estímulos que recebemos através dos órgãos sensoriais. Esta importante habilidade cognitiva é essencial para a vida cotidiana porque permite compreender o ambiente. É possível treinar e melhorar a percepção com a estimulação cognitiva. A percepção é um processo ativo que requer que processemos informações com processamentos ascendentes e descendentes. Isso indica que não atuamos apenas pelos estímulos que recebemos, processamento passivo ascendente, mas que esperamos e antecipamos determinados estímulos que controlam a percepção. Memória. A memória é uma evocação do passado. É a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais. É nossa primeira e mais fundamental experiência do tempo. Para alguns filósofos, a memória é a garantia da nossa própria identidade, o modo de podermos dizer eu reunindo tudo o que fomos e fizemos a tudo o que somos e fazemos. Como consciência da diferença temporal, passado, presente e futuro, a memória é uma forma de percepção interna, chamada introspecção. Seu objetivo é interior ao sujeito do conhecimento. Como explicar a memória? Para alguns estudiosos, a memória se reduziria ao registro ou à gravação automática pelo cérebro de fatos, acontecimentos, coisas, pessoas e relatos. Essa teoria, porém, não se sustenta. Em primeiro lugar, se a memória fosse mero registro cerebral de fatos e coisas passados, não se poderia explicar o fenômeno da lembrança. Ou seja, não só selecionamos e escolhemos o que lembramos, como a própria lembrança tem aspectos afetivos, sentimentais, valorativos. Há lembranças alegres e tristes, a saudade, há arrependimento e remorso.
Em segundo lugar, também não se poderia explicar o esquecimento. Se tudo está registrado e gravado em nosso cérebro, não poderíamos nos esquecer de coisa alguma, nem ter dificuldade para nos lembrar de certas coisas e facilidade para recordar outras tantas. Podemos dizer que, em nosso processo de memorização e formação de lembranças, entram componentes objetivos e componentes subjetivos. A imaginação ela é uma habilidade mental que permite que os objetos sejam representados com as mesmas qualidades dadas à mente, que através dos sentidos, que é de inventar e criar, serve também para distinguir imagens que representam coisas reais ou ideais, e também para representar imagens que permitem a manipulação de informações que são produzidas dentro de um organismo, que serve para desenvolver representações mentais. A fenomenologia é a imaginação. A fenomenologia fala na consciência cognitiva, como uma forma de consciência que parte da diferença entre a imaginação, a percepção e a memória. O ato da consciência imaginativa é o imaginar, e seu conteúdo é o imaginado, o objeto em imagem. A imaginação é a capacidade de a consciência fazer surgirem objetos imaginários ou objeto em imagem. Em outras palavras, a fenomenologia toma a imaginação não como uma forma menor da percepção e da memória, mas como dotada de sentido próprio.